E como vimos nos vídeos anteriores, a gente falou sobre alguns conceitos iniciais, falou sobre alguns exemplos. Agora a gente vai abordar alguns dos principais fundamentos, né, que envolvem esse tipo de tecnologia. E vocês podem ver aqui a relevância que está tendo esse tipo de tecnologia, né, de modelos, tanto na academia quanto na indústria. Então veja que aqui um gráfico mostrando algumas das editoras que publicam ciência, né? E você pode ver que a partir de 2015 até os últimos anos, esse gráfico vai até 2017, mas você percebe um crescimento desse tipo de aplicação. Então, principalmente para quem faz processamento de imagem, processamento de áudio, esse tipo de tecnologia chegou para ficar e está oferecendo muitas possibilidades. Então, projetos que demoravam muito para ser concluídos ou aplicações que eram muito complexas, hoje em dia a gente consegue automatizar de uma forma bem eficiente, né? A maioria das empresas entraram nesse mercado, algumas delas estão tentando se posicionar de uma forma bem agressiva, né? Então, patrocinando os frameworks que são utilizados, sejam ele o PyTorch, que é o framework que a gente vai utilizar, ou o TensorFlow associado ao Google e o PyTorch associado ao Facebook, né? São ferramentas muito eficientes, mas existem outras ferramentas que também são muito utilizadas. Essas duas estão tentando rivalizar na medida que tentar ganhar mais usuários, né? Disponibilizar projetos pré-configurados ou exemplos de código fonte que possam ser utilizados para desenvolver tecnologia. Então a gente tem Facebook, Google, IBM, NVIDIA, a maioria deles disponibilizando frameworks e tecnologia de forma normalmente gratuita para poder gerar novos modelos e aplicar esse tipo de modelo. Então, uma timeline bem rápida, a gente já fez uma análise a partir das técnicas de machine learning. A gente pode perceber que é uma evolução clara a partir da tecnologia baseada a partir de dados. Então, a gente começa lá com as características iniciais lá dos modelos que foram os precursores das redes neurais, né? Então, o modelo de Makula-Pitts, que posteriormente com Rosenblatt gerou o Perceptron, né, e o Adaline, com seu algoritmo de treinamento. O primeiro inverno associado ao modelo, né, que no momento que se descobriu ou se apresentou que um trabalho sugerindo que esses modelos não são robustos para trabalhar com dados não linearmente separáveis, e na medida que a quantidade de dimensões desse problema aumenta, eles começam a se tornar intratável, até o momento que a gente consegue resolver alguns desses problemas na década de 80, associado a um Perceptron multicamadas, né, e a forma de treinamento desse Perceptron, associada normalmente ao algoritmo de backpropagation, que tem várias versões dele desde a década de 70. E aí, a partir disso, a gente tem o primeiro modelo de uma rede CNN, né? Então, já na década de 90, no final da década de 80, né? Então, veja que essas arquiteturas que são base hoje para o que a gente viu, que é a AlexNet, né? Na década de 2012, hoje deriva de tecnologia que foi desenvolvida no final da década de 80. E modelos para modelagem de sequências temporais, que hoje são muito utilizados, nasceram também nesse período, né, que são os LSTM, que também eram muito avançados para aquele período. E não foram muito utilizados, normalmente, pela falta de tecnologia, tanto de hardware como de exemplos, né, e, eventualmente, de algumas ferramentas que facilitaram o seu uso. Depois disso, na década de 2000, a gente tem lá o segundo inverno, que com grande desempenho associado aos modelos de Support Vector Machine, né, SVM, que tem modelos matemáticos muito fortes e com resultados empíricos bem interessantes frente às redes neurais artificiais, dominaram esse período, né, essa década, somente sendo superados a partir da metade dessa década e depois de 2010, 2012, com os modelos baseados em Deep Learning. E a partir disso, dominando novamente a maioria das abordagens associadas à aprendizagem a partir de dados, que é o que a gente vai abordar durante esse módulo. Então, os conceitos principais associados a esse tipo de tecnologia estão fortemente relacionados ao aprendizado a partir de dados. Então, a gente precisa ainda, normalmente, dados rotulados. Então, a gente tem lá um dado que
representa o problema no espaço n-dimensional, e essa representação ela pode ser das mais variadas formas. A partir disso, no conceito de aprendizagem de máquina tradicional, a gente tenta extrair quais são as características mais relevantes para tentar construir a relação de que os exemplos intraclasse sejam mais próximos e os exemplos extraclasse ou de classes diferentes sejam mais distantes nesse espaço n-dimensional de representação. E a partir disso a gente usa um classificador, ou um modelo de representação, seja ele para fazer classificação, regressão ou agrupamento, para poder resolver essa tarefa. No conceito associado a Deep Learning, a gente tem uma alteração. Essa parte de engenharia de características, que custava muito tempo e eventualmente era bastante complexa, dependendo do problema aplicado, a gente não tem mais. A ideia é que esses modelos aprendam quais são as características relevantes diretamente a partir dos dados. E você tem um modelo que, além de encontrar quais são as características relevantes para o seu processamento, consegue realizar a tarefa, seja ela de classificação, regressão ou agrupamento. E esses modelos estão associados a esse conceito de Deep Learning, que é um subconjunto do aprendizado a partir de dados. Então, nesse caso aqui, uma diferença clara é que esse tipo de modelo ele corresponde à extração de característica mais o classificador, onde antigamente você tinha a figura do engenheiro de característica, para poder fazer o desenvolvimento, para desenvolver as características que pudessem representar as informações. E na maioria das vezes a gente precisava de características bem elaboradas para que elas fossem invariantes à escala, rotação, translação, eventualmente características temporais. Não eram características que normalmente estavam associadas ao problema a ser trabalhado. Então eu tinha lá uma característica específica para processamento de imagem, para processamento de texto, uma extração de característica associada a características, a informações temporais. Então eu tinha lá um algoritmo específico para cada domínio, que eventualmente só funcionava em um subdomínio desse tipo de aplicação, onde agora você tem um extrator que ele é genérico e pode funcionar bem para diferentes tipos de problema, sejam eles de imagem, de som ou eventualmente até temporais. Então ele extrai a informação diretamente da entrada, Então a gente tem um volume de representação, que seria a informação como ela é representada. Se for uma imagem, não é mais um conjunto de características, seria o conjunto de pixels, a matriz de pixels, associadas a cada um dos canais, que eventualmente podem ser mais do que 3, podem ter informações de canais que representam outras informações acerca do problema a ser tratado, e tudo isso é mapeado de forma automática nesse modelo e que também engloba o seu classificador, regressor, ou responsável por fazer o agrupamento e eventualmente até detecção de novidade, responsável para gerar a saída desse modelo. Então é um conceito diferente e eventualmente mais eficiente e normalmente mais simples para quem está implementando, para o projetista desse modelo. Então, o que a gente tem agora é um modelo normalmente associado às características básicas de representação de informação do cérebro, então é uma abstração, da mesma forma que as redes neurais são uma abstração do modelo biológico, de representação de informação, que seria um neurônio biológico. A gente tem aqui uma representação de como o córtex visual normalmente processa informações. A gente vai abordar um pouquinho mais isso quando a gente falar sobre CNNs, mas aqui a ideia é que a gente tenha um mapa de características que é extraída diretamente a partir das entradas, dos canais de entradas, que representam esse volume de entrada, que ele pode ser n-dimensional, não só em 2 dimensões, 3, 4 e vários níveis de representação. A partir disso, a gente extrai mapas de representação, os quais representam essa informação associada às entradas de forma independente. E na medida que eu vou crescendo o nível de camadas dessa arquitetura, as representações vão se tornando mais elaboradas. Então, da mesma forma que no córtex visual, Hubble e Weisel provaram lá na década de 40, 50, que a gente tem células que correspondem a representações específicas em níveis hierárquicos. Por exemplo, a gente
consegue ter a mesma célula representando conceitos básicos como texturas, linhas, cores. Combinação desses conceitos formam células mais complexas que vão representando informações de mais alto nível. Esse tipo de modelo associado a uma CNN, por exemplo, também faz isso. Ele primeiro extrai nas características mais nas camadas iniciais, as características mais básicas associadas à textura, linhas, cores, orientações, angulações do modelo, e a partir disso vai combinando as características associadas a cada uma dessas camadas em novas características agrupadas que vão representando objetos cada vez mais elaborados, até chegar ao conceito final associado ao objeto que está sendo classificado. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, são mapas de representação que são construídos. Então, nessa primeira parte do modelo aqui, que seria o meu extrator de característica, ele transforma o conceito de entrada, que nesse caso aqui é uma imagem, mas pode ser um som ou pode ser uma série temporal, por exemplo, em um conjunto de características que são mais relevantes para serem associadas ao conceito final, né, que pode ser uma categoria, mas também pode ser um valor contínuo ou, eventualmente, um agrupamento. E essa representação de informação serve como entrada para uma segunda fase que corresponde ao classificador, que é responsável por tentar associar essas características da entrada na saída. Qual é a vantagem desse tipo de abordagem? É que a forma como a gente aprende esses mapas de representação, ela é automática. Na medida que eu treino o modelo, eu vou ganhando essa representação que no começo era utilizada somente para representar a informação. Então, as primeiras CNNs que a gente utilizava lá no final da década de 90, elas serviam basicamente para extrair as informações dos dados de entrada, e depois eu adicionava um classificador que podia ser, inclusive, um SVM, né? Que foi o algoz aí das redes neurais, como sendo o classificador final. Mas, na medida que a gente evoluiu esses modelos, a gente percebeu que não é necessário adicionar um novo classificador. A gente podia usar o mesmo classificador que aprendia as características para representar as informações associadas a esse modelo. Então, foi uma evolução bastante grande, que permitiu que a gente diminuísse a dependência da representação de características, que é uma tarefa custosa e extremamente difícil de ser desenvolvida, para modelos que conseguiam aprender essas características de forma automática. E isso gerando modelos extremamente eficientes, como foram os exemplos que a gente viu no vídeo anterior.